mercado parou. Amigos, olá a todos! Hoje vamos fazer uma atualização sobre o Bitcoin, analisar as moedas que vocês comentaram no último vídeo e entender o que está acontecendo com o mercado. Vamos começar! Da última vez que fiz uma análise, estávamos na faixa dos 83.350. Depois disso, eu disse que havia uma incerteza. Não se sabe se vamos subir ou descer. No final das contas, até chegamos ao nível de resistência, mas não conseguimos nos manter acima dele. Só aconteceram sweeps, ou seja, rompemos, consolidamos e logo em seguida caímos. Isso mostra a fraqueza dos compradores e a força dos vendedores. Não deixam romper o nível completamente. Agora continuamos próximos ao nível de resistência e basicamente tudo vai ser decidido agora. Primeiramente, é importante destacar que, se rompermos o nível de 81.760, de preferência com algumas velas, já podemos falar sobre uma movimentação para cima até a marca de 84.350. Se não virmos esse rompimento com velas firmes, então esperamos o preço do Bitcoin já nos níveis de suporte que mencionei anteriormente. Esses níveis são 79.126, 76.335 e o mais baixo, 73.398. Por enquanto, acho que não vale a pena se precipitar ou tirar conclusões apressadas e devemos simplesmente trabalhar com as situações que o mercado está oferecendo agora. Vamos agora prestar atenção em onde está concentrada a maior liquidez, que se encontra no nível de 79.100. Vamos voltar ao gráfico e ver onde isso está localizado. É justamente essa zona, essa região, e é aqui que também podemos observar a reação do preço e já tomar algumas decisões e considerar entradas a partir de confirmações. Mas, novamente, tudo isso deve ser feito no momento certo, e agora não vale a pena forçar stops de qualquer jeito. Mas agora eu quero falar sobre o mercado como um todo. Vemos que o índice de medo e ganância está marcando os 50. O índice de out-season é a mesma coisa, e o Average Crypto RSI basicamente também está igual. Isso indica uma certa incerteza no mercado, uma postura neutra para ambos os lados. Por isso, não dá para afirmar com 100% de certeza que agora vamos para um dos lados, porque o mercado ainda não está definido. Por isso, agora é preciso ser o mais cuidadoso e flexível possível nas suas expectativas, porque não se sabe para onde o preço vai, e nós devemos segui-lo de perto. Se você tem na cabeça agora a ideia de que vamos subir com certeza ou cair 100%, você precisa deixar isso de lado e, ainda assim, seguir o movimento do preço. Se ela subir, você vai operar comprado. Se cair, vai operar vendido. E agora não vale a pena forçar nada, por um motivo simples. Não sabemos para onde o preço vai, porque o mercado está o mais neutro possível. Espero que você tenha entendido e anotado essa ideia. Assim podemos seguir em frente. Aliás, você pode comentar aí embaixo como está operando agora. Você está entrando em spot, em posições ou está operando mais em futuros? Vai ser interessante ler as respostas. Então, no último vídeo vocês pediram para analisar a moeda JUP, e agora vamos fazer isso. Primeiro de tudo, quero destacar que tracei uma linha dinâmica pelos topos, onde o preço chega de tempos em tempos, e agora basicamente está acontecendo a mesma coisa. E também marquei os níveis de suporte e resistência, de onde podemos observar a reação do preço. Vamos falar um pouco sobre as resistências. A primeira resistência é o nível de 0,32594. Já chegamos nesse ponto, e mais de uma vez esse nível serviu como suporte para nós. Então agora ele é uma resistência fundamental. Depois disso, vamos falar sobre o nível de 0,42146. Ele já era um nível espelhado. Vemos como ele funcionou tanto como suporte quando chegávamos de cima para baixo, quanto como resistência quando chegávamos de baixo para cima. E na verdade agora ele também é bastante forte para nós. E o último nível é 0,56332. Vemos como ele funcionou claramente como resistência para nós. E agora nada mudou. Ele continua sendo assim para nós. E agora vamos falar um pouco sobre os suportes. A primeira coisa que vale destacar é o suporte de 0,16888. Ele é forte e, na verdade, talvez nem seja apenas um nível, mas sim toda uma zona, porque vamos prestar atenção nessa grande faixa de volumes. É justamente ela que serve como nosso suporte-chave. Ou seja, não é só que podemos chegar aqui e recuar desse nível, mas até mesmo ficar um tempo nessa região e já ver uma certa reação dessa zona, e só depois disso considerar algumas posições longas. O segundo nível é a marca de 0,19509, porque ela é importante para nós agora. Em primeiro lugar, essa também é uma zona de volumes,
e esse nível foi uma resistência para nós no passado. E agora ele serve como um suporte bastante forte, do qual vamos observar a reação. E além disso, eu tracei uma linha dinâmica pelos fundos. Ela não é tão de longo prazo quanto a dinâmica que tracei pelos topos, mas ainda assim vai funcionar como um ímã para o preço. E podemos considerar a situação em que o preço, após uma correção, chega a essa zona e a partir daí já podemos observar alguns movimentos. Isso pode se parecer mais ou menos assim. E depois disso, vamos buscar juntos os próximos movimentos. Ainda é cedo para falar sobre isso, mas vamos ver o que está acontecendo no gráfico de 4 horas. Cenário padrão. Atingimos a resistência dinâmica e vemos um recuo. Havendo rompimento, uma correção para o nível de 0,222.780 é inevitável. Mas por quê? Em primeiro lugar, esse é o nosso nível de desequilíbrio, o meio. Além disso, esse nível já serviu anteriormente como zona de resistência para nós. Por isso, agora podemos esperar alguma reação do preço a partir daqui. Mas é fundamental entrar aqui somente com confirmação, pois o nível é perigoso. Pode-se dizer que ele está um pouco no ar, então definitivamente não vale a pena tomar decisões precipitadas. Agora, entrar em posições curtas locais só pode ser considerado nessa situação mediante confirmações, novamente, e após o preço se firmar cá abaixo do nível de 0,23857. E vamos fazer um pequeno resumo. Temos um nível dinâmico de resistência que continua atuando como tal para nós. Também temos níveis horizontais, onde vamos realizar parte dos lucros das nossas posições longas. E temos níveis de suporte, a partir dos quais vamos observar a reação e entrar em posições longas. Em primeiro lugar, esse nível é o 0,22278. A partir desse ponto, com certeza vamos buscar confirmação, pois é um nível perigoso e se baseia praticamente apenas no desequilíbrio. O segundo nível é o 0,19509. Esse já é um nível mais confiável, mas o que me incomoda aqui é justamente o nível dinâmico de alta. Podemos retestá-lo ou então buscar liquidez local. E o terceiro nível é o 0,16888. Não é apenas um nível, mas sim toda uma zona, da qual também podemos observar uma confirmação e entrada em posições longas de longo prazo. No momento, ainda é possível considerar algumas posições curtas localmente, mas somente se houver consolidação abaixo dessa quebra. E vamos falar um pouco sobre o mercado de forma geral. Agora estamos vendo basicamente a mesma situação em todos os lugares. Temos algum tipo de acumulação, saímos para cima, mas ao mesmo tempo todos os indicadores mostram que estamos em uma zona neutra. E aqui, basicamente, existem duas opções. A primeira é que enganamos todos os comprados e também os vendidos, e simplesmente subimos mais, sem retirar toda a liquidez das posições longas. Ou então, como de costume, esfriamos o mercado, retirando todas as liquidações das posições longas, e só depois disso podemos considerar algumas posições compradas. No geral, quero dizer para vocês não forçarem os stops e seguirem estritamente a sua própria estratégia. Pessoal, obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Espero que tenha sido útil para vocês. Escreve nos comentários quais moedas vocês gostariam que analisássemos no próximo vídeo. E também compartilhem sua opinião sobre o mercado. E não se esqueçam, não vence o mais inteligente, mas sim quem segue sua própria estratégia.